Deixa eu começar aqui a gravar. Bom dia, então, né? A gente vai falar hoje sobre desenvolvimento de medicamento. Então, é uma etapa, assim, muito próxima, assim, da farmacotécnica, tanto é que a gente pode chamar também de desenvolvimento de medicamento, desenvolvimento farmacotécnico, ou desenvolvimento galênico, também pode ser assim chamado. Então, para você desenvolver, você tem que, primeiramente, pré-formular. Você vai fazer um estudo de pré-formulação. Então, dentro desse conteúdo, desenvolvimento de medicamento, a gente vai ver agora pela manhã estudos de pré-formulação, e à tarde a gente vai ver estudos de estabilidade, tá? Então, vamos lá entender o que seria esse estudo de pré-formulação. Então, o desenvolvimento e a formulação apropriada da forma farmacêutica, ela requer, só um minuto, ela requer conhecimento das características físicas e químicas e biológicas de todos os insumos farmacêuticos ativos, no caso o IFA, e adjuvantes usados na elaboração do produto, assim como a anatomia fisiológica no local de administração e absorção. Então, antes da gente formular mesmo, meter a mão na massa e fazer a mistura, a gente tem que fazer um estudo exaustivo em cima das propriedades químicas e físicas do insumo farmacêutico ativo e também dos recipientes. Então, a gente vai ter que ver se o IFA e o recipiente, eles são compatíveis entre eles, se não vai haver nenhuma incompatibilidade, inclusive verificar também se não vai ter nenhuma incompatibilidade do seu ativo e o material que você embala, que no caso é a embalagem primária. Então, você tem que, a preocupação da gente é o quê? Produzir um medicamento estável, eficaz, seguro e de fácil administração. Que eu já até falei anteriormente, não adianta também você ter um medicamento eficaz, seguro e de qualidade, se você não tiver a aceitação do paciente. Então, o paciente, ele tem que ajudar, né? Então, você tem que pensar numa administração fácil. É muito mais fácil a gente convencer um paciente a tomar uma forma oral do que tomar um injetável, né? Então, na grande maioria, a gente vê que são as formas sólidas orais que tem no mercado, né? E no decorrer da disciplina, vocês vão ver que as formas sólidas orais, elas têm 1001 vantagens. Então, a gente tem que pensar nisso, formular na perspectiva também de ter a colaboração do paciente. Então, pensa bem, como eu já até falei anteriormente, a grande maioria dos fármacos que a gente tem hoje no mercado, ele é de baixa dosagem. Então, a gente vê que tem 500 miligramas, 700 miligramas, a gente sempre trabalha na casa do miligramas, né? 0,25 miligramas, 0,05 miligramas. Então, não teria como a população, no geral, comprar isso a granel. Primeiro que não ia ter nem uma balança analítica para uma farmácia ou o que fosse, você conseguir comprar a granel, como é que você ia pesar ali? E além do mais, as doses unitárias, né, que você ia fazer essa unidade de dosagem, né? Então, essa coisa de você obter uma forma farmacêutica é exatamente para isso, para você ter uma liberação segura e conveniente com a dose precisa, né? Então, a gente vê a necessidade de você desenvolver uma forma farmacêutica. Outra coisa é proteger o fármaco da influência destrutiva do oxigênio ou da umidade. No caso, por exemplo, vamos dizer que você tem, o seu fármaco, ele tem suscetibilidade de sofrer oxidação ou de hidrólise, você pode pensar em fazer um revestimento que proteja o seu fármaco, né? Você pode pensar, se é um oxigênio, proteger esse seu fármaco numa embalagem âmbar, né? Se você tem problema de hidrólise, pensar ele fazer na forma seca. Por exemplo, a gente tem o ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, a gente vai ver quando for fazer aula sobre obtenção de comprimido, que ele é obtido por via seca. Porque aí você não tem como, você não vai precisar molhar a massa, né? Então, você faz ele via seca, você evita que o ácido acetil salicílico entre em contato com a água, porque ele, na presença de água,
ele sofre uma hidrólise e se transforma em ácido salicílico e ácido acético. Então, você pensa na formulação para proteger esse fármaco. Proteger o fármaco também da influência destrutiva do ácido gástrico. Por exemplo, vamos dizer que seu fármaco ele não resiste a um pH gástrico. Então, você pode fazer um comprimido gastro-resistente, que são os comprimidos que têm revestimento entérico, né? Você pode também mascarar o sabor e o odor desagradável que determinados fármacos têm. Então, você pode fazer uma cápsula, vamos dizer que aquele seu fármaco ele tem um odor desagradável, então você pode encapsular. Você pode fazer xarope, você tem um sabor ruim, você pode fazer um xarope, mascarar, porque o xarope tem aquele sabor adocicado, né? Você pode mascarar. Elaborar preparações líquidas de fármacos insolúveis ou instáveis em um veículo desejado. No caso aqui, um exemplo de suspensões. Por exemplo, você tem um fármaco que ele é insolúvel em água. Então, você faz uma suspensão oral. Ou então que ele seja instável em água, por conta que ele é suscetível à hidrólise. Você pode pensar também em fazer um sal desse fármaco e esse sal seja insolúvel em água. Então, você obtém ele por suspensão. Muitas vezes, esse ajuste do fármaco em si, em vez de ele caminhar para frente no desenvolvimento de um fármaco, de um medicamento, você pode voltar para trás e ver com o químico a modificação na estrutura. Fazer ele um sal, um éster, por exemplo, e fazer com que ele, mesmo que ele fique insolúvel, mas que você consiga formular. Então, às vezes, o caminho é inverso. Você volta para a modificação na estrutura química. Mas hoje em dia, gente, tem mil e uma possibilidades e tecnologias que você pode fazer com que esse seu fármaco ele seja incorporado de uma forma farmacêutica. O importante, a gente sabe que mesmo fazendo esse desenvolvimento, esses testes vai ter que passar por testes de biodisponibilidade. Se for um medicamento novo, vai passar por testes de pesquisa clínica. Então, essa eficácia ela vai ser testada, né? Você pode também elaborar preparações líquidas de fármacos insolúveis ou instáveis em um veículo desejável. Isso eu já falei, né? Proporcionar a ação do fármaco em tempo controlado. Hoje a gente tem essas formas que tem no sistema de liberação. Então, você pode fazer comprimidos de liberação controlada. Isso você consegue fazer também. Proporcionar a ação ideal do fármaco a partir do local de administração tópica. Então, a gente vê que além de nós termos as formas farmacêuticas orais, nós temos também as tópicas. Então, tem como você fazer incorporar o fármaco numa pomada, num creme. Hoje em dia a gente tem os adesivos transdérmicos, que são os PETs, né? Tem os colírios. Obviamente que muitas dessas formulações têm uma embalagem que ajuda nessa administração, como no caso do colírio, as pomadas oftálmicas, a gente vê que tem aquele biquinho mais fininho, para você consiga administrar no olho, né? Então, você pode proporcionar essa administração também. Dar forma ao fármaco para que seja inserido em um dos orifícios do corpo. Então, você pode fazer supositórios, óvulos vaginais. Então, você vai dar forma a essas formas farmacêuticas, no caso, que elas sejam de fácil administração, né? Se você vai inserir em um orifício, você não vai fazer um supositório quadrado, nem um óvulo quadrado, então você vai fazer de uma maneira que seja fácil também de administrar. E aí, no 9, proporcionar liberação diretamente à corrente sanguínea ou tecidos corporais, como no caso dos injetáveis, né? Que no caso é uma solução parenteral, né? Ou uma suspensão, porque às vezes o injetável ele também é suspensão. Chegou o Tiago. Só um minutinho. E quando eu mando para ele aqui, eu tenho que afastar. Então, olha só. Outra coisa que eu esqueci de botar aí é quando a gente faz também uma terapia inalatória. Então, você pode também proporcionar, produzindo aerossóis para inalação, inalantes. Então, a gente também tem essa via nasal, né, de administração. Então, o que seriam, então, esses estudos de pré-formulação?
Então, antes de transformar um fármaco em uma forma farmacêutica, é essencial que ele seja química e fisicamente caracterizado. Então, a gente tem que ver, dentre os fatores assim que são considerados antes que um fármaco seja formulado em uma forma farmacêutica, também a gente tem o interesse terapêutico, como, por exemplo, a natureza da doença, a maneira pela qual ela é tratada, se é local, se é sistêmica, a idade do paciente, o estado que o paciente está. Então, na hora que a gente vai desenvolver, além das características físicas e químicas, a gente também tem que se preocupar, aquele tratamento será como? Vai ser um tratamento na pele? Então, pode ser uma pomada, um creme, um gel. Aquele paciente é um idoso, é uma criança? A gente sabe que a farmacocinética do idoso, da criança, da mulher gestante, ela é diferente de um adulto. Então, se você tem que saber também, aquele medicamento é para quem? Pensar também como é que a farmacocinética nesses grupos. Por isso que a gente tem os medicamentos de uso pediátrico, né? E também pensar no estado do paciente. Vamos dizer que aquela droga que você administra é a nível hospitalar, porque sabe-se que tem drogas que só são administradas no hospital. Então, essa administração tem a colaboração do paciente ou não? Se ele não colabora, ele não vai poder tomar oral. Então, tem que ser um injetável, né? Então, tem que ter essa preocupação também de como vai ser o tratamento. Então, em cima das características físicas, então, olha só, a gente vai ter que ver exaustivamente as propriedades físicas e químicas desse seu ativo, para você ver as possibilidades de obter uma forma farmacêutica que ela se torne estável e também ela seja eficaz. Então, as características físicas, ela também é de grande importância no neurodesenvolvimento. Então, a gente vai sentar, antes de formular, e pesquisar exaustivamente. Você vai fazer uma carta de identidade. Você vai ter um apanhado de dados antes de você sentar realmente formular. Então, desde esses itens de característica física, a gente tem a descrição física. Essa tua matéria-prima, esse seu ativo, ele é um sólido, é líquido, é gasoso? A grande maioria das matérias-primas de insumos farmacêuticos ativos, eles são sólidos, mas você também pode ter líquidos. Então, esses fármacos líquidos são usados em uma menor proporção do que os sólidos. E os gasosos são ainda menos frequentes. O grande inconveniente de você não trabalhar com uma forma com um ativo sólido é quando você precisa fazer uma forma sólida, por exemplo. Porque como é que você vai ter um fármaco que ele é líquido? Você precisa desenvolver ele numa fórmula oral, sólida. Então, a gente pode pensar, nossa, como é que eu vou fazer? Ele é um líquido, eu vou incorporar ele como? Como é que eu vou fazer ele uma forma sólida oral? A gente pode pensar numa cápsula mole, que inclusive agora está bem na moda, que é as cápsulas de vitamina D, que está todo mundo tomando aí nessa pandemia, né? Então, a gente pode pensar nisso, a vitamina D ela é uma matéria-prima líquida, então você pode, em vez de fazer uma cápsula dura, fazer uma cápsula mole. Ou então, como eu falei para vocês, fazer com que aquele seu ativo, ele volte lá para o químico e fazer com que ele faça uma moldura, uma modificação estrutural na molécula e transformar ele num sal ou um éster sólido, por exemplo, certo? Como exemplo, a gente pode ver, sabe qual? O bromidrato de escopolamina. Ele hoje em dia, um sólido. Sim, outra coisa aqui que eu esqueci de falar. Em relação a essas características físicas, como é que você pode fazer um teste de identificação? Vamos sempre lembrar que sempre que a gente falar em tecnologia, não tem como pensar em tecnologia farmacêutica sem pensar em controle de qualidade. Então, sempre, vira e mexe, eu vou falar de um item de controle, de fazer análise de controle de qualidade. Por isso que é interessante fazer essas duas disciplinas juntas. Aí eu não sei se a turma aqui, uns já fizeram, outros não, né? Então, a maneira de você identificar se aquele seu ativo ele está puro é você fazer o ponto de fusão, que é uma característica de uma substância pura. Se essa substância estiver pura, ela vai apresentar um ponto de fusão ou uma faixa
definida. Então, se ele tiver com alguma impureza, esse seu ponto de fusão, ele baixa. Então, você pode fazer a determinação do ponto de fusão, você detecta aí se tem alguma impureza. Outra coisa também que é de suma importância é você verificar o tamanho das partículas e sua distribuição granulométrica da matéria-prima, bem como a estrutura do cristal. Então, na hora que você faz um exame microscópico, você vai ver se aquele seu ativo ele é um cristal ou ele é um amorfo. Ele vem numa estrutura cristalina ou ele vem numa estrutura sem forma, amorfa. E também ver essa distribuição dentro daquele. Hoje em dia a gente tem equipamentos que fazem essa identificação, né? Que no caso seria, por exemplo, o nanosize, é um equipamento que faz tamanho de partículas em tamanho nanométrico e ver essa distribuição, que no caso você vai ver quanto que tem, vamos dizer, de 100 micrômetros a 10 micrômetros. Quantas partículas tem nessa faixa? Então, ele consegue fazer essa distribuição. A distribuição granulométrica é a mesma coisa que eu estou falando, a distribuição do tamanho. Então, naquele seu pó, tem como você analisar e ver a distribuição, se aquele pó é homogêneo, se ele vem em uma certa quantidade, vamos dizer, 80%, 90% no mesmo tamanho, que é o ideal, ou ele vem muito heterogêneo. A ideia é que ele venha bem homogêneo. Então, durante o processo de fabricação, essas partículas... Oi? Me tira uma dúvida. Essa parte de exame microscópio, ela está dentro da descrição da matéria ou ela é um tópico à parte? Se eu não perdi. Não. Essa partícula a gente vai ver, a gente está aqui agora o quê? A gente está vendo as propriedades físicas do seu pó. A gente vai analisar esse pó para verificar o tamanho dela e a distribuição. Tá? É uma análise no pó. Às vezes você pode fazer só do seu ativo e depois você pode fazer da mistura do seu ativo com seus recipientes. Da mistura. Você pode fazer também. Tá? E essa distribuição granulométrica. Inclusive, essa distribuição granulométrica, você pode fazer como? Inclusive, é até uma aula prática dessa disciplina, que a gente vê em cima de um jogo de tamiz. Eu vou tentar ver um vídeo mostrando para vocês como é que a gente pode fazer essa distribuição também, contanto que você tenha partículas que não sejam de tamanho muito pequenos, um tamanho micrométrico, dá para você ver ainda. A preocupação da gente, Letícia, nesse tamanho de partícula, nessa distribuição, é pelo suposto que o quê? A gente aqui está falando numa produção em escala industrial. Então, você vai colocar esses pós, essas suas misturas, em equipamentos de grande capacidade. Então, esse seu pó, ele tem que fluir, ele tem que escoar. Ele não pode grudar na máquina, ele não pode ter dificuldade de fluidez. Então, você vai alimentar uma máquina, você tem que fazer com aquele seu pó escoa. Quer ver uma coisa assim bem simples? Por exemplo, o açúcar cristal, que é aquele granuladozinho. Se você colocar ele no funil, ele vai rolar muito mais rapidamente do que o açúcar refinado. Porque como ele tem uma estrutura cristalina, ele vai fluir melhor. Já o refinado, como ele tem uma estrutura bem mais fininha e amorfa, aí ele vai ter dificuldade de escoar. Sempre a gente tem que pensar, gente, que as partículas, quanto menor, elas são mais solúveis, a mesma coisa. Se a gente pegar o açúcar refinado e colocar no café, ele solubiliza mais rápido do que um açúcar cristalino, né? Então, sempre pensar que esse tamanho, a forma do seu ativo, que está aí na coisa de um pó sólido, você tem que determinar as características físicas, porque ele vai interferir na solubilidade e, consequentemente, na biodisponibilidade, né? E outra coisa, as partículas, às vezes, esse ativo, essas partículas, ele tem atração entre si. Então, pode ser que ele fique aderido, fazendo aglomerado entre ele mesmo, ou até aderir às paredes do equipamento, que não é legal para uma formulação. Então, na hora que você detecta isso do seu pó, tem como você melhorar esse seu pó.
a ideia é sempre a gente preparar um pó, a gente vê isso quando vê produção de comprimidos, pós, granulados, cápsulas. A próxima aula, daqui a 15 dias, que a gente vai ver aula sobre sólidos, né? Então, a gente vai ver, está vendo aqui nessa aula agora, sobre o desenvolvimento, estudo de pré-formulação, estudo de estabilidade. Mas a gente vai começar a ver a obtenção, a formulação em si, de sólidos, de líquidos, de pomadas, de cremes, de injetáveis. Isso a gente vai ver de cada forma farmacêutica no decorrer da disciplina. Então, a ideia é que você tenha um pó que ele tenha um fácil escoamento. É como eu estou falando para vocês. Tudo que a gente fizer falar aqui nessa disciplina é na perspectiva que nós estamos trabalhando com maquinário. A gente vai ter que abastecer maquinários, ok? Por exemplo, também, vamos dizer que você tem um pó, o seu fármaco, ele apresenta várias estruturas cristalinas. Ele pode apresentar uma estrutura que é cúbica e uma estrutura em formato agulha. Então, qual que vai escoar mais rapidamente? O granulado ou em formato agulha? O cúbico, né? Então, a forma cristalina também interfere demais nessa fluidez. Então, voltando aqui em relação ao tamanho da partícula. Então, o tamanho da partícula, ela interfere na velocidade de dissolução, na biodisponibilidade, na uniformidade de conteúdo, sabor, textura, cor e estabilidade. Quanto mais fino o pó, mais as papilas gustativas vai sentir o sabor. Quanto mais fino o pó, mais área superficial ele tem. Então, ele vai solubilizar melhor. Se ele solubiliza, ele está dissolvido, né? Ele vai permear a membrana para se tornar biodisponível, né? Interfere também nas propriedades de fluxo e velocidade de sedimentação. É como eu falei para vocês, as propriedades dessa fluidez nas máquinas e a velocidade de sedimentação é em relação às suspensões. As suspensões, que o ideal é que a suspensão ela sempre estivesse suspensa. Porque a suspensão, vocês sabem que são formas farmacêuticas no qual você tem um sal ali insolúvel, você tem um ativo que é insolúvel no meio, né? Então, na hora ali de você colocar aquela suspensão em armazenamento, em algum momento aquele sedimento ele vai baixar. Então, se você conseguir fazer com que essa suspensão ficasse suspensa todo o tempo de prazo de validade, seria ótimo. Mas por conta da força da gravidade mesmo, esse pó tende a sedimentar. Então, o tamanho da partícula também influencia nessa velocidade de sedimentação. Isso a gente vê bem detalhado quando vê suspensão. Afetam a formulação e a eficácia do produto. Então, como é que a gente está vendo? O tamanho e a forma da partícula, ela vai interferir demais na biodisponibilidade. Outra coisa, assim, para a gente ter uma ideia, essa questão da homogeneidade. Como eu falei para vocês, a gente quando compra um café solúvel, a gente vê que tem, na grande maioria, aquele granulado ali está homogêneo, mas a gente vê que no fundo do frasco tem um pozinho. Então, na hora que você tem uma dificuldade de trabalhar com pó, você pode fazer um granulado. Porque você fazendo um granulado, você vai ter partículas maiorzinhas, com um formato maiorzinho e homogêneo entre si, você faz com que aquele pó vai escoar melhor nas máquinas. Então, a maneira de você melhorar seu pó seria você fazer uma granulação. Por isso que a gente tem os cafés solúveis são granulados, né? Outra coisa, as formas polimórficas usualmente apresentam propriedades físico-químicas diferentes, incluindo ponto de fusão e solubilidade. O que seriam essas formas polimórficas? É quando você tem um ativo que ele tem uma estrutura cristalina, mas ele tem vários tipos de cristal. Ele pode ter um cristal esférico, um cristal cúbico, um cristal agulha. E dependendo dessa forma, desse cristal, ele vai ter propriedades físico-químicas diferentes. Então, se você tem um ativo que tem problema de polimorfismo, você tem que identificar. E essa presença dessas formas polimórficas, ela é relativamente comum. Acredite assim que um terço assim, dos compostos apresentam um polimorfismo. Então, se seu ativo possui a possibilidade de ter polimorfismo, você vai ter que identificar.
que cristal é e se está ocorrendo polimorfismo. Porque, às vezes, gente, essa molécula ela pode estar se transformando de um cristal para o outro. Aí vamos dizer que um cristal cúbico tem uma solubilidade mais rápida do que o agulha. Então, você vai ter problema na biodisponibilidade. Então, isso é uma característica que influencia aqui no desenvolvimento, porque vai afetar os testes de eficácia. Então, pode influenciar a biodisponibilidade, a estabilidade química e física, e tem implicações significativas na elaboração de uma forma farmacêutica. Então, por exemplo, você compra, por isso, quando eu falo para vocês, que a gente viu lá na aula de matéria-prima, quando você for adquirir uma matéria-prima, você tem que especificar. Você diz, olha, eu quero esse produto na forma cristal cúbica. Então, o fornecedor e o fabricante, ele vai ter que se virar e mandar para você um lote homogêneo. E mesmo assim, pode ocorrer de um cristal se transformar um em outro. Então, se tem polimorfismo, inclusive a Anvisa vai querer saber como é que você faz esse controle. Porque você pode estar alterando a sua biodisponibilidade, lote a lote. Então, os métodos mais usados para determinar as propriedades do cristal são a análise térmica, que inclusive o professor Fábio de controle trabalha muito com análise térmica, né? Com DSC, com termogravimetria, né? Espectroscopia de infravermelho e difração de raio-x. Então, tem como ter as técnicas de você detectar se aquilo ali tem polimorfismo. Outra coisa assim também, só para lembrar, além de a gente ter o polimorfismo, que é característico dos ativos que são em forma de cristal, vale se lembrar que a gente também tem as formas amorfas. Então, as formas amorfas que não tem forma nenhuma, eles têm uma energia menor. Então, por exemplo, um sal que ele é cristalino, ele é muito mais difícil de você dissolver ele do que ele é amorfo. Porque o cristal, ele tem uma energia, ele é muito mais estável do que um amorfo. Então, você consegue destruir mais facilmente um amorfo, solubilizar um amorfo do que um cristal. Também tem que ter essa preocupação. Então, vamos pensar aqui também em solubilidade. Então, para entrar na circulação sistêmica, é preciso que o fármaco esteja em solução, né? Então, para permear as membranas, ele vai estar em solução. Então, a solubilidade é uma importante propriedade físico-química do fármaco. E, especialmente, aqui no nosso caso, que a gente pensa na solubilidade em sistemas aquosos, né? Então, se você tem um fármaco que você possui pouca solubilidade em água, você vai ter problemas de biodisponibilidade. Isso vocês veem lá em biofarmácia. A biofarmácia, vocês vão ver sobre o sistema de classificação farmacêutica, que você vê solubilidade e permeabilidade. Então, o fármaco, ele tem fármacos altamente solúveis e fármacos pouco solúveis. Inclusive, na aula de matérias-primas, eu falei para vocês que tem como vocês buscarem essa informação. Por exemplo, no Index Merck. Você verificar a solubilidade. A farmacopeia também diz quais são as características de solubilidade daquele seu ativo. Então, se um fármaco possui, de alguma maneira, ele vai ter que ter uma solubilidade aquosa, porque senão ele não vai ser terapeuticamente eficaz. Então, hoje em dia, a gente tem como você fazer isso, através até de nanoestruturas, você fazer nanocápsulas, nanopartículas e facilitar essa solubilidade do seu ativo. Então, assim, embora a solubilidade seja normalmente considerada uma constante físico-química, pequenos aumentos assim, da solubilidade também pode ser obtido se você reduzir o tamanho da partícula. Como eu falei para vocês, quanto mais a partícula for menor, mais fácil ela se solubiliza. Porque ela está ali, quando você tem ela muito fininha, ela tem uma área superficial grande, então você consegue solubilizar ele melhor. Outra maneira também que você pode fazer aumentar a solubilidade é mudanças de pH. Às vezes o fármaco ele é mais solúvel em pH ácido ou em pH básico. Aí você vai descobrir quando você estudar exaustivamente o seu fármaco, né?
Então, a velocidade de dissolução, o tempo que leva para que o fármaco se dissolva nos fluidos biológicos, no local de absorção, é a etapa limitante de velocidade no processo de absorção. Então, essa velocidade com que o seu fármaco se solubiliza, ele é limitante aí no processo de absorção, que ele só vai ser absorvido se tiver solubilizado, né? Então, para os fármacos de administração via oral, como comprimidos, cápsulas, suspensões, assim como para os administrados intramuscular, na forma de glóbulos ou suspensões. Quando a gente fala em soluções orais, você já tem ali o fármaco dissolvido, na própria forma farmacêutica, né? Então, você não vai ter problema de dissolução, você não vai ter essa etapa limitante. Mas comprimido, cápsulas, a própria suspensão, que a gente vê que já aqui, né, tem um pó insolúvel dentro daquela forma farmacêutica, você vai ter ainda uma necessidade de dissolução. E também, quando a gente tem quando eu falo assim, desse administração intramuscular, é quando você tem parenteral, que é suspensão, que é aquelas injeções que a gente toma, que faz aquele sistema depô no músculo. Você faz um depósito, né, no músculo, fica até dolorido mesmo quando a gente administra aqui no braço. Então, aquele sistema depósito, provavelmente ele é uma suspensão. Então, vai ter que ter ali a dissolução do ativo na fibra muscular, para permear ali na fibra muscular. Então, tem que ter essa preocupação também no intramuscular, né? Então, olha só. A gente viu aí tamanho de partícula, distribuição desse tamanho, solubilidade, dissolução. Então, antes que um fármaco possa atingir seu sítio de ação, ele tem que estar em concentrações efetivas, né? Ele deve transpor as barreiras biológicas, né? Então, a gente tem, no caso, para uso tópico, a pele. Se for para oral, a gente tem o epitélio gastrointestinal. Se for inalante, os pulmões. A gente tem os vasos sanguíneos, o cérebro. Então, a gente tem essas barreiras biológicas. Então, além de estar solúvel, dissolvido, ele tem que permear as membranas biológicas. Na pele, a gente sabe que a pele ela possui várias camadas de células, mas o epitélio do TGI, dos vasos, ele só tem uma única camada. E a partir disso, a gente sabe que ela tem uma bicamada lipídica e uma camada proteica. Então, para permear essa membrana, existem duas maneiras. Ou se faz difusão passiva, né? Que na grande maioria os fármacos atravessam mesmo por difusão passiva, por conta de um gradiente de concentração. Então, você vai de um gradiente mais concentrado para um menos concentrado. E também tem alguns transportes que são especializados, né? Então, aqui, esses estudos modernos de pré-formulação incluem avaliação preliminar da passagem das moléculas através do fármaco, aliás, né, através da membrana biológica. Então, você vai ter que se identificar se aquele seu fármaco, o caráter dele é lipofílico, ele vai conseguir transpassar essa membrana que tem características lipídicas, né? Isso vocês veem tudo em farmacocinética, gente. É como eu falei para vocês, essa disciplina puxa muito do que vocês viram para trás. Muito, muito mesmo. Até como eu falei na primeira aula, né? A própria farmacocinética, a biofarmácia, a física, a química, e por aí vai. Então, os dados obtidos nos estudos físico-químicos básicos, especificamente pKa, solubilidade, velocidade de dissolução, fornece uma indicação das expectativas de absorção. Então, você já tem a ideia, ele é solúvel? É. Velocidade de solução dele é rapidamente dissolvido? É. Tá, então bora ver o pKa, bora ver como é que é essa constante também de dissociação, ele tem mais caráter lipofílico ou hidrofílico? Então, o que seria esse coeficiente de partição? É uma medida de caráter lipofílico da molécula. Então, substâncias lipossolúveis atravessam a membrana biológica por difusão passiva. Então, geralmente, essa absorção no TGI, da maioria dos fármacos, ela ocorre por cinética de primeira ordem.
Então, você vai ter uma velocidade de reação, uma cinética de primeira ordem, que depende da concentração do fármaco. Tanto é que, se você toma 2 comprimidos, você vai ter uma duplicação dessa dose constantemente, uma velocidade dessa transferência também é duplicada. Então, o coeficiente de partição, aliás, essa difusão passiva, ela depende muito da dose, né? Então, ela é de uma cinética de primeira ordem. E essa velocidade depende não somente da concentração, mas também da extensão que esse fármaco tem de afinidade por lipídio. Então, se ele tem um caráter mais lipofílico, ele vai atravessar, por difusão passiva, mais rapidamente as membranas biológicas. Outra coisa também, às vezes você tem fármacos que são poucos lipossolúveis, mas a gente vê que, de qualquer maneira, eles permeiam também, né? Então, essas células, elas também são permeáveis à água, apesar delas terem uma camada lipídica, ela também tem poros e canais que permitem a passagem de tipos de substâncias que não são tão lipossolúveis, que aí, no caso, a gente vai ter outro tipo de transporte. Vai passar aí pelos poros ou por algum canal. Então, vê o coeficiente de partição da molécula. Outra coisa também que é primordial, a gente vê a constante de dissociação. O que seria essa constante de dissociação? A gente vê isso muito em bioquímica, quando a gente vê aminoácidos. Que aí a gente vê ali, dependendo do pH, o comportamento daquele aminoácido, se ele vai ficar mais, como é que se diz? Ionizado ou não, né? Então, o grau de ionização ou valor de pKa do fármaco pode interferir na absorção a partir das vias de administração. Então, dentre as características físico-químicas, essa questão da constante de dissociação, ela é de suma importância. Então, as membranas celulares são mais permeáveis às formas não ionizadas do que as suas correspondentes ionizadas. Então, devido não só à característica lipídica, que como ela é uma característica lipídica, a gente sabe que ela é apolar, ela não vai ter carga. E também porque as membranas, elas possuem uma certa carga. Então, ela pode fazer com que os fármacos que estejam ionizados sofram atração ou repulsão. Então, vai diminuir essa absorção. A nossa sorte é o quê? Que a grande maioria dos fármacos são ácidos fracos e bases fracas. Então, dependendo do pH onde você vai administrar esse fármaco e do pKa desse fármaco, você vai ter ele mais ionizado ou menos ionizado. Então, assim, eu achei essa tabelinha aqui naquele livro do Allen, que é aquele que é o Formas Farmacêuticas e Sistema de Liberação de Fármaco. Achei bem interessante. O cara conseguiu fazer aqui uma relação, que vocês veem aqui nessa tabela, é que como eu não estou vendo aqui, eu não consigo botar o cursor, mas pela tabela, você vê o quê? Ele fez uma classificação se for um fármaco ácido fraco e se for uma base fraca. Aí ele coloca aqui o efeito do pH sobre a ionização de substâncias de eletrólitos fracos. Então, ele botou pKa menos pH. Então, o que a gente vê aqui, ó, bem no meio da tabela? Quando você tem aqui, nessa subtração de pKa menos pH, uma diferença de nada, de zero, então você vai ter 50% está ionizado e 50% não ionizado. Então, conforme você aumenta o pKa do seu fármaco, que no caso aqui do ácido fraco, você vai ter o quê? Maior fração não ionizada, né? E para a base fraca, ao contrário. Vamos, por exemplo, não sei se você tem um ácido fraco que tem um pKa de 6. Aí o pH do meio onde você vai administrar é 5. Então, 6 menos 5 vai dar 1, né? Então, vai estar 99,90 a fração não ionizada. E a base fraca é o contrário. Então, supõe-se não, né? Determina-se, né? O ácido fraco
Se ele tiver um pKa maior do que o pH do meio, ele vai estar mais ionizado. E a base vai estar ao contrário. Quanto maior for o pKa dela, e maior o pH, ele vai estar mais ionizado. Tá? Então, isso aí é bem interessante, essa tabela que dá para vocês visualizarem bem direitinho. Essa questão do pKa, cada molécula ele vai ter essa constante físico-química e vai identificar. Então, se você não fez o estudo exaustivo, identificou que o pKa daquela sua molécula é 7. Aí o pH que você vai administrar é quanto? Aí você vai saber como é que vai ser essa permeação. Vai estar ionizado ou não, ok? Então, tem que estar não ionizado para transpassar, né? Uma das mais importantes atividades dos estudos de pré-formulação é a avaliação da estabilidade física e química do fármaco. Então, a partir de agora, a gente vai falar muito de estabilidade. Então, na hora que a gente detecta essas características físicas e químicas do fármaco, é na perspectiva de você ver a estabilidade desse fármaco, ver se ele é suscetível a alguma reação de degradação, né? Como é essa permeabilidade, como é a solubilidade. Então, a gente identificou essas características físicas e químicas. Então, agora, a gente vai pensar na estabilidade. Outra coisa também, gente, que a gente tem que pensar, que a gente até então falou da obtenção ali da forma farmacêutica para que ela fique estável. Mas a gente também tem que pensar no organismo, como é que funciona também, né? Então, bora pensar aqui um pouquinho sobre a estabilidade do fármaco. Então, a investigação preliminar começa pelo conhecimento da estrutura química do fármaco, o que permite prever as possíveis reações de degradação. Você fez aquela busca e viu que aquele seu fármaco, ele tem susceptibilidade de acontecer oxidação, hidrólise, racemização, fotólise. Então, você vai identificar. Então, estruturalmente, os fármacos são álcoois, fenóis, aldeídos, cetona, ésteres, éteres, ácidos, sais, alcaloses, glicosídeos, entre outros, apresentando diferentes reatividades e diferentes suscetibilidades à instabilidade química. Então, dependendo do seu fármaco, você vai identificar quais são as possíveis reações que podem acontecer. E hoje, inclusive, à tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre um teste que a Anvisa exige, que você se submeter o seu fármaco a condições de estresse que você consegue identificar quais são as possíveis reações que acontecem com ele. Então, os processos destrutivos mais frequentes são a hidrólise, a oxidação, a fotólise e a racemização. A hidrólise é um processo de solvólise em que as moléculas, no caso do fármaco, interagem com as moléculas da água, originando produtos de clivagem. Então, bora falar um pouquinho sobre hidrólise. Então, a hidrólise, ela causa degradação de fármacos, principalmente porque um grande número desses fármacos são ésteres ou contém grupos funcionais como amidas, lactonas e lactamas. Lactonas são ésteres cíclicos e lactamas são amidas cíclicas. Aí eu botei um exemplozinho aqui de uma reação hidrolítica, né? Que aqui é até uma hidrólise ácida, que a gente vê aqui, ó, um éster com água, ele vai formar ácido carboxílico e álcool. Então, a gente vê também o éster, por exemplo, a lactona, que é um éster cíclico, ele também vai acontecer essa reação. E a gente vê que essa reação ela é reversível. Ao contrário, a gente chama ela de esterificação. Então, ela é uma hidrólise ácida no sentido para a direita, e reversível para a esquerda, ela é uma esterificação. Então, você vê que aí ocorreu uma clivagem, aí nesse radical R', né? E você transformou isso aí num ácido carboxílico e álcool. Outra coisa assim também que pode interferir muito é o pH. Então, você vê que essa reação, ela é fortemente influenciada aí pelo hidrônio. Como a gente está aí num ambiente ácido, que saiu uma reação de hidrólise ácida, o hidrônio, ele favorece demais essa hidrólise, que a gente até usa muito, até para fazer análise de produtos, a gente induz uma hidrólise ácida, você fazer uma clivagem, você vê uma quebra.
Por exemplo, quando você quantifica determinados polissacarídeos, você pode fazer uma hidrólise ácida e identificar quais são os monômeros que estão ali naquele polissacarídeo. Quais foram os açúcares, vamos dizer que ele é uma glucomanana, ele vai ter glicose e manose. Na hora que você faz essa hidrólise ácida, você consegue dosar glicose e manose. Tem como você fazer isso em análise analítica, né? Provocar uma reação dessa mesma analítica. E aqui embaixo da amida, ó, você vê também que numa hidrólise também é ácida, só que aqui você não tem um processo reversível. Você produz aí também uma clivagem. A gente vê aí, ó, o íon hidrônio, né? Juntamente com água, é H3O+. Você vê que ele faz uma clivagem ali, retira o NH2, forma novamente aí ácido carboxílico e amina. Ele vai formar aí ácido carboxílico e amina. Então, a gente tem que ver que as hidrólises, então, elas são favorecidas ou prevenidas se você ajustar pH. Se você usar uma solução tampão, que aquela formulação ela não modifique pH, você pode evitar que aquela hidrólise aconteça, né? Outro processo também é a oxidação. É responsável pela degradação de aldeídos, álcools, fenóis, óleos e gorduras insaturadas, alcaloides. Aí eu coloquei essa formulação, essa degradação aí, ó, é bem interessante essa reação aí. Você vê que muitas das substâncias, elas conseguem fazer autooxidação. Como às vezes ele tem uma formação de radicais livres, você vê aí na iniciação, ó, então o RH, aí já veio uma reação de formação de radical livre. Na hora que você faz esse radical livre, você perde o controle da reação, porque começa a ter uma propagação em cadeia dessa reação. Então, é o que a gente chama que o fármaco, ele faz uma autooxidação. Então, essa reação em cadeia, ela é muito difícil de controlar. Ela só vai parar, esse término só vai acontecer quando já teve os produtos estáveis. Então, se você tem um fármaco que tem problema de oxidação, você tem que fazer avaliações para evitar essa exposição do seu fármaco a oxigênio, luz, metais, tudo que for catalisador de reação de oxidação, pequenos fragmentos, pequenas quantidades de oxigênio, de luz, de metais pesados, ou ferro, cobalto, níquel, que esteja dissolvido ali na formulação, ela é capaz de catalisar essa reação. Então, a gente vê que já é uma reação que ela começa por si só, uma autooxidação, e se você tiver pequenas quantidades desses de luz, oxigênio e metal, você pode desencadear muito rapidamente essa oxidação. Então, o que você pode fazer na estabilidade para evitar a oxidação? Frasco âmbar, utilizar antioxidantes, agentes quelantes, né? Que aí, no caso, você pode fazer, na hora que você coloca um antioxidante numa formulação, ele vai se tornar preferível para se oxidar antes do seu fármaco. Por exemplo, o ácido ascórbico é muito utilizado como antioxidante. Ou você pode também usar agentes quelantes. Esses agentes quelantes é o quê? Ele vai formar um complexo com metais. Esses metais que estiver dissolvido, ele faz uma complexação com os agentes quelantes, como, por exemplo, o EDTA sódico. Então, você vai fazer esse complexo quelante, que vai fazer com que não ocorra reação, esse metal não esteja livre para promover uma reação. Então, você pode também fazer também os envases livres de oxigênio. Por exemplo, eu até falei aqui, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, que até você utiliza como recipiente, como antioxidante, vamos dizer que você esteja fazendo ele uma solução oral de vitamina C. Na hora que você faz esse invase de vitamina C no frasco, quando você invasa, você fica com uma atmosfera ali no frasco. Nunca a gente enche um frasco na sua totalidade, né? Então, fica uma atmosferazinha em cima do produto, no frasco, próximo à tampa, né? Então, na hora que você administra,
você vai estar colocando ali oxigênio e vai ter expondo o produto oxigênio. Por isso que eu já falei, até em outra aula, que a vitamina C, ela tem uma estabilidade muito baixa. Você vê que se mal a gente começa a usar, aquela vitamina era amarelinha, começa a ficar marrom, fica oxidando. O que se pode fazer na indústria, na hora de você fazer esse invase desses frascos, é você ter no próprio bico, no bico que você vai encher o frasco, vai descer também um bico com nitrogênio. Então, você substitui essa atmosfera de oxigênio por nitrogênio. Então, pelo menos na hora que o produto sai da fábrica, você tem ali uma atmosfera de nitrogênio. Mas conforme a gente faz o uso, aquilo ali ele é alterado, né? Inclusive, na aula de hoje à tarde, a gente fala também sobre estabilidades de produtos durante o uso, né? Que aí esses produtos que a gente abre e que eles são de multidoses, né? Você usa ele, não é como o comprimido que você tira do blister, você tira um comprimido. Os outros vão continuar ali protegidos no blister. Mas um xarope, que você abre o frasco e administra na colher. Aquele xarope ali você já abriu e ele vai ficar em uso um tempo. Então, a estabilidade desses produtos que estão em uso. A gente vai falar um pouco já tarde. Outra coisa também, outra degradação também que acontece são as fotólises. Então, a gente vê aí, ó, nesse quadrinho, o espectro da radiação solar, a gente vê que a gente tem alguns comprimentos de onda que a gente tem infravermelho, outros que a gente tem o visível, né, que são as cores que a gente vê aí no visível, e o ultravioleta. Então, esses raios ultravioletas, eles possuem uma grande energia. Então, ele incide no ambiente como um todo, então ele pode incidir no seu fármaco, né? Então, a gente tem que ver quais são os fármacos que têm problema de presença de luz, se sofre fotólise. Então, essa região do UV, que possui a maior energia, ela pode iniciar um processo de oxidação pela formação de radicais livres. Então, é importante fazer ensaio de fotólise nos fármacos que têm essa possibilidade, essa suscetibilidade, certo? Então, assim, como essa reação, por que acontece? A fotólise, como ela é uma reação, ela funciona, uma reação muito complexa, porque você não consegue reproduzir no ensaio a intensidade dessa luz, o comprimento de onda que vai incidir sobre o fármaco. Então, assim, é uma reação de difícil controle, porque você não vai ter esses dados de quanto que a luz está ali incidindo no seu fármaco. Então, eles fizeram agora também essa resolução, gente, que a gente vai desmiuçar hoje à tarde, ela é fresquinha, ela saiu no final do ano passado, a resolução de estabilidade, a última foi em 2005, saiu no final do ano passado, extremamente nova, muito desmiuçada, muito interessante. A outra estava muito defasada por demais, mas ficou muito boa essa resolução nova. Eu tentei montar para vocês uma aula assim, que ficasse simples, porque ela é muito rica em detalhes, obviamente que a gente não vai esgotar o assunto hoje à tarde, porque é muita coisa. Se vocês olharem o material, é muito material, mas de uma maneira que vocês entendam, acho que eu consegui desmiuçar. Acho que vocês vão esmiuçar, né? Vocês vão conseguir entender. Então, a gente tem que pensar, se o seu fármaco sofre problema de fotólise, pensar como proteger ele da luz. Frasco âmbar, bisnaga opaca, bisnaga de alumínio, né? Pensar como você vai fazer. Outra reação que também é importante é a racemização, quando envolve enantiômeros. Então, quando você tem uma mistura racêmica, é opticamente inativa, porque contém partes iguais desses dois enantiômeros. Aí, nessa foto aí, ó, eu coloquei para vocês a talidomida. A talidomida, na década de 60, ela foi muito utilizada como um sedativo para aliviar náusea em mulheres. Então, a gente vê que a talidomida, aqui nesse carbono que tem um asteriscozinho, a gente tem aí um carbono quiral que tem 4 ligantes diferentes. Mas, se você observar, as moléculas, ela é um espelho da outra. Então, a gente tem aí um enantiômero, né? Uma imagem especular do outro.
Então, essas misturas racêmicas, quando você tem essa formação, essa racemização, você consegue, essa mistura racêmica, ela pode levar a uma inatividade, porque ela vai ficar optamente inativa. Então, o que foi o problema dessa talidomida? Vamos lembrar, não sei se vocês já conheceram alguém que tem o braço curtinho, tem má formação de membros. Quando nasceram naquela época, mais de 10 mil crianças com essa normalidade, porque ele tinha teratogenia, né? Então, a talidomida, esses enantiômeros da talidomida, eles possuem atividade ótica. Então, a gente vê que o R, ele é o destrógeno, né? E o S, ele é o levógeno. Então, verificou-se que o quê? Que essa mistura racêmica era opticamente inativa porque continha partes iguais desses dois enantiômeros. No entanto, essa diferença de conformação, observou-se que ela tinha propriedades biológicas diferentes. Então, descobriu-se que o quê? O destrógeno, que era o R, o enantiômero R, era responsável pelas características aí sedativas, antieméticas da talidomida. E o S verificou que ele era teratogênico, que ele provocava mutações no feto, que esse é o caso das talidomidas, que a gente vê. Atualmente, eu não vi nunca mais nenhuma criança com isso, não, mas se foi na década de 60, mais ou menos tem 50, 60 anos essas pessoas, que tem os braços curtinhos, tem a mão curtinha, tem defeitos de membro, às vezes tem defeito de fígado, de coração, mas assim, os que são bem visíveis é quando a gente vê essa malformação de membros. Então, aí você vê que essa racemização, ela é importante. Então, se você tem o seu ativo, vê que ele tem um carbono quiral, se ele tem a possibilidade de ter enantiômeros, então você vai ter que pensar como você evitar essa racemização. A temperatura e o pH do meio levará à racemização. Então, você pode controlar as temperaturas, né? A temperatura do processo de obtenção, daquela forma farmacêutica, a temperatura de estocagem. Por isso que a gente tem essa preocupação das condições de armazenamento e transporte, né? Ok, então a gente falou sobre todas essas questões de estabilidade. À tarde, a gente vai falar mais sobre como é que faz esses estudos de estabilidade. Aí a gente vai falar aqui bem rapidamente sobre recipientes, que a gente até viu na aula passada, sobre essas matérias-primas que são utilizadas como recipientes, ou também chamadas de adjuvantes, mas a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, os fármacos raras vezes, são administrados isoladamente, ao contrário, fazem parte de uma formulação combinada com um ou mais recipientes em funções variadas e específicas. Como a gente viu, como a gente está trabalhando aqui com baixa dosagem, em miligramas, a gente vai ter que dar corpo a essa forma farmacêutica, né? Então, você vai adicionar aí recipientes. Então, os recipientes, eles são utilizados para solubilizar, para suspender, para espessar, diluir, emulsificar, estabilizar, conservar, colorir, flavorizar e possibilitam a obtenção de formas farmacêuticas estáveis, eficazes e atraentes. Como a gente viu também, nas próximas aulas que a gente começar a ver detalhadamente as formas farmacêuticas isoladas, por exemplo, comprimido, cápsula, solução, aí a gente vai ver os recipientes, as funções dos recipientes em cada forma farmacêutica. Mas, no geral, a gente vai colocar aqui, na preparação de soluções, são utilizados um ou mais solventes para dissolver o fármaco, pode ser adicionados conservantes, estabilizantes, antioxidantes e agentes quelantes, corantes, edulcorantes e flavorizantes. Como eu falei para vocês, os quelantes, eles também são chamados de sequestrantes. Eles são substâncias que formam complexos, que no caso se chama quelatos, com metais, né? Então, eles são utilizados para quando a gente tem aí, estabilizar a presença de metal na formulação. Na preparação de comprimidos, normalmente são acrescentados diluentes, aglutinantes, desintegrantes, antiaderentes, deslizantes, lubrificante. Para pomadas, cremes, supositórios e óvulos atingirem, né, no caso, as características finais, a gente usa muito as bases farmacêuticas.
Assim, para cada forma farmacêutica, os recipientes determinam as características primárias do produto e contribuem para a forma física, textura, estabilidade, sabor e aparência geral. Então, muitos recipientes podem ser utilizados na preparação da forma farmacêutica desejada para uma substância ativa. Alguns deles podem ser usados para obter as características físicas e químicas desejadas do produto, ou para melhorar a aparência, odor e sabor. Então, na realidade, a gente tem os recipientes que vai ajudar na aparência, no odor, no sabor, e outros são usados para aumentar a estabilidade, como a gente viu, os antioxidantes, os quelantes, os conservantes, né? Então, outros são usados para aumentar a estabilidade do fármaco, particularmente no tocante aos processos hidrolíticos e oxidativos. Então, as formas sólidas que contêm fármacos instáveis em água devem ser protegidas da umidade atmosférica, fazendo revestimento ou embalagem impermeável. Outra coisa também que a gente vai ver, quando você faz o teste de estabilidade, você vai pegar essa forma farmacêutica e vai colocar ela numa embalagem primária. Na hora que a gente faz o estudo de estabilidade, o seu fármaco, o seu produto acabado, ele já vai estar dentro da sua embalagem primária. Qual é a embalagem primária? É aquela primeira embalagem que entra em contato com o produto. É no qual o produto tem contato, né? Então, quando você faz o teste de estabilidade, você já testa com a embalagem primária, porque você vai ver se aquela embalagem realmente também ajuda a proteger o seu fármaco. Então, no caso que eu estou dando aí das formas sólidas, se você tem um fármaco que tem problema de hidrólise, ou você faz um revestimento, ou você pode colocar ele, por exemplo, que a gente vê hoje em dia, que tem os blisters, que é alumínio, as duas faces são alumínio. Então, pensar numa embalagem impermeável, que realmente ela não permeie, que ela não consiga passar nada nessa embalagem. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma pomada também, que você tem um ativo que sofre problema de umidade. Você pode pensar ela em fazer, já que vamos dizer que você tem uma bisnaga de alumínio, pode ser, vai ser impermeável, um pote de vidro. Agora, sempre lembrando, gente, que quando a gente tem os potes, às vezes a tampa não corresponde ao mesmo material do frasco. Então, a gente tem que ver, o frasco é de vidro, ok, é impermeável, e a tampa? É de alumínio? É de plástico? Porque o plástico, ele permeia, ele é meio semi-impermeável. Então, tem que ver isso também. Que hoje à tarde a gente detalha melhor, que ele falou também sobre essa questão da embalagem permeável. Nas preparações líquidas, a água pode ser substituída ou reduzida na formulação com o uso de outros líquidos, como glicerina, propileno glicol, álcool. Então, se vamos dizer, você tem um ativo que tem problema de hidrólise, o que você pode fazer? Diminuir a quantidade de água, a exposição desse produto à água. Usar outro recipiente que também seja líquido, propileno glicol, a glicerina, o álcool. Nas preparações injetáveis, pode ser usado óleos, anídeos como solvente para reduzir a probabilidade de decomposição hidrolítica. Lembrando que os injetáveis que são oleosos, eles não podem ser endovenosos, né? São intramuscular. Então, a hidrólise pode ser evitada em outros medicamentos líquidos por meio de suspensão do fármaco em líquido não aquoso. Então, vamos dizer, se o fármaco ele tem problema de hidrólise, então você pode não substituir o solvente, mas transformar esse fármaco ele insolúvel num líquido não aquoso. Você pode pensar nisso também. Em outros casos, o fármaco pode ser fornecido em forma de pó seco para ser reconstituído na hora da administração. Isso é bem clássico, gente. Ampicilina, suspensão oral. A ampicilina, tanto suspensão oral como ela injetável, ela vem o pozinho no frasco, que você vai, no caso do injetável, usar o diluente na hora de administrar aquela ampicilina, como no caso da suspensão oral, você vai reconstituir em casa, né? Então, vocês acham que essa ampicilina, ela vem em pó porque é bonitinho, vem em pó? Não, ela vem em pó porque para dar estabilidade, a penicilina, ela tem que vir livre de água. Então, você se reconstitui na hora da administração. Então, você reconstitui e administra no injetável. E a suspensão oral, aquela que reconstitui em casa,
Pensa bem, a gente viu a qualidade da água para fins farmacêuticos. Você vai pegar uma suspensão e reconstituir em casa com a água comum, no máximo filtrada. Se você usar, então, uma água mineral, que é cheia de eletrólito, imagina ali, a suspensão, a gente já tem uma suspensão, ele é um sistema termodinamicamente instável, aí você colocar qualquer tipo de água. Então, essa suspensão que você reconstitui em casa, ela tem um prazo de uso menor. Porque você não tem uma... Primeiro, você está reconstituindo água que você não tem a qualidade farmacêutica, né? Então, ela vem em pó, porque ela vem assim por causa da estabilidade. E não porque é bonitinho, tá? Uma coisa, gente, que a gente tem que perceber é o seguinte, que às vezes os profissionais de outras disciplinas, de outras ciências que não seja tecnologia, acham que é muito fácil. Às vezes eu vejo assim, muito os professores da fitoquímica, estuda planta, falam, qualquer coisa faz um xarope, qualquer coisa faz uma pomada. Não é. A gente fazer uma pomada requer uma ciência. A tecnologia de medicamento, ela também é uma ciência. Você vai ter que sentar na bancada, testar, estudar, avaliar, ver o controle de qualidade, testabilidade, eficácia. E o pior, que a tecnologia, ela é regulamentada por normas sanitárias. Então, a gente, além de ver a possibilidade de fazer uma análise em HPLC, a gente tem que saber, aquele HPLC, ele está calibrado? O Inmetro calibrou? Como é que eu vou dizer a você que eu desenvolvi um produto que tem 500 miligramas de paracetamol se o meu HPLC, ele nunca foi calibrado? Como é que eu vou confiar naquela análise? Então, a tecnologia farmacêutica, ela não é simples. Apesar que todo mundo acha assim, é igual fazer bolo. Não é igual fazer bolo. Até fazer bolo, gente. Quando a gente faz o bolo, às vezes o bolo desanda, o bolo fica borrachudo, o bolo não presta. Então, até o bolo, às vezes, não funciona. Dependendo se mudou a mão que mexeu, já deu problema. Então, fazer um medicamento é sentar, é tentativas, erros e acertos. Vai ter que ir para a bancada e fazer. Não é simples você desenvolver. A gente viu aí, só alguma coisa que eu nem esgoto os assuntos para vocês, as possibilidades que você tem para vocês sentar para formular. Olha a quantidade de coisa que eu falei para vocês, só para vocês começarem a formular, né? E, inclusive, a gente tem que estar aqui agora pensando na estabilidade, que, como eu falei para vocês, a gente aqui está desenvolvendo, a gente está fazendo um desenvolvimento farmacotécnico para uma produção em escala industrial. Então, esses produtos, eles vão ter que ter um prazo de validade, porque você vai produzir muitas unidades farmacotécnicas que não é por um tratamento extemporâneo. Isso vai sofrer uma distribuição, um armazenamento. Então, você tem que garantir a estabilidade desse seu produto acabado, inclusive quando o paciente está ainda em uso. Eu estou usando aqui ainda essa suspensão reconstituída, o fabricante tem que garantir que o cara, botando a água de casa, ele vai conseguir fazer o tratamento. Vamos dizer que vai tomar essa ampicilina aí por 7 dias. Ele tem que garantir que esses 7 dias, com a água, feita com a água de casa, essa suspensão vai estar ok. Vai estar estável, né? Outra coisa assim, a oxidação. A oxidação de um fármaco suscetível é mais provável quando é mantido em outro estado que não o sólido, na presença de oxigênio, exposto à luz ou combinado com outros agentes químicos. Como eu falei para vocês, a grande maioria das formas farmacêuticas, elas são formas sólidas. Inclusive, os ativos, a gente compra na grande maioria a forma sólida. A forma sólida, por ela ser uma forma seca, você já evita problema de hidrólise, né? Então, você tem ali aquele seu pó muito estável porque ele está seco, tá? Então, a oxidação... Peraí, só chove. A oxidação, em uma preparação farmacêutica, concorre com a alteração da sua cor, podendo ocorrer também precipitação ou mudança de odor. É como o exemplo que eu dei para vocês da vitamina C. Conforme ela vai oxidando, ela vai saindo da cor amarelinha para a cor marrom. Então, é perceptível. Então, essas mudanças, quando a gente tem essas mudanças físicas, ela é perceptível ao paciente. E nisso ela perde um pouco a confiança. Se você olha para o medicamento, ele sempre é amarelinho, aí você vai tomar ele está marrom, você já quebrou a confiança.
naquele produto, né? Então, essas coisas que acontecem, precipitação, mudança de odor, inclusive você sentiu um cheiro desagradável, essas percepções organolépticas do paciente, ela quebra demais a confiança no produto. Então, a oxidação pode levar a isso, né? Esse mau cheiro, essa mudança de cor. Então, o processo oxidativo é evitado e a estabilidade do fármaco é preservado, a gente aqui adicionando antioxidantes, né? Então, a gente tem alguns sulfitos, sulfito de sódio, bisulfito de sódio, metabisulfito de sódio e ácido ascórbico, que pode ser utilizado como antioxidantes. E aqui, para preparações oleosas, a gente tem o alfa-tocoferol, o butilhidroxianisol, que é também chamado de BHA, né? E o palmitato de ascorbila. Então, a constabilidade dos fármacos oxidáveis pode ser afetada de modo diverso pelo oxigênio. Certos produtos podem precisar de atmosfera livre de oxigênio durante a preparação e armazenagem, que é aquele exemplo que eu falei para vocês, de você fazer essa troca do oxigênio por nitrogênio. Então, para evitar essas exposições, os fármacos sensíveis ao oxigênio podem ser preparados no estado seco, e assim como as preparações líquidas, devem ser embaladas em recipientes herméticos, substituindo-se o ar por um gás inerte, como o nitrogênio. Isso aqui eu já falei anteriormente, né? O farmacêutico também pode estabilizar essas preparações, excluindo o produto em si do sistema de oxigênio, de agentes oxidantes, traços de metais, luz, calor e outros catalisadores do processo de oxidação. Então, em cima do que a gente viu lá, em estudo de estabilidade, quais são as suscetibilidades de reação de degradação, você já vai ir prevendo como vai ser essa sua formulação. Certo? Por exemplo, se você tem um fármaco que tem problema de oxidação, você não vai botar ele numa bisnaga de alumínio, né? Não vai botar ele num frasco que tem a tampa de ferro, né? Então, você já vai pensando. É por isso, gente, que hoje em dia é muito comum, que a gente mais vê aí as embalagens plásticas, né? Que, inclusive, o plástico está acabando com o planeta, né? Essa contaminação de plástico aí no planeta é enorme, mas você vê que o plástico, ele consegue substituir. Hoje em dia, você vê que as tampas são plásticas, os frascos são plásticos, né? Apesar de que, por exemplo, a garrafa de Coca-Cola, a gente tem a garrafa PET, mas a tampa ela é de polipropileno, ela é PP, não é PET. Né? Então, tem que ver a qualidade também desses plásticos. Então, além da oxidação e da hidrólise, pode ocorrer outros processos destrutivos, como polimerização, descarboxilização química e desaminação nas preparações farmacêuticas. Então, dependendo do que for acontecer, você tem que ter a precaução na hora de formular. Então, além da estabilidade das preparações farmacêuticas contra a degradação química e física, certas preparações líquidas e semissólidas precisam ser preservadas contra a contaminação microbiana. Então, as formas líquidas e semissólidas que possuem água na sua composição, a gente também tem que ter a preocupação da degradação, da estabilidade microbiológica. Então, tem que pensar o uso de conservantes. Então, geralmente, as preparações aquosas constituem meios excelentes de crescimento para micro-organismos, em especial xaropes, emulsões, suspensões e algumas semissólidas, principalmente cremes. Então, essas formulações, você tem que acrescentar aí um conservante, né? Então, pode-se acrescentar recipientes apropriados a uma preparação farmacêutica para ampliar sua durabilidade ou utilização. Esses aditivos são adequados apenas se forem não tóxicos e inofensivos nas quantidades administradas. Lembrando também que grande parte dos fármacos, dos produtos acabados, que são cremes, pomadas, suspensão, essas formas líquidas orais, elas são multidose. Então, você vai abrir toda hora também, além dele ter o componente água na formulação, eles também são multidose. Então, você vai abrir e usar, inclusive se for creme em pote, você vai meter o dedão dentro do creme, né? Então, por isso que hoje em dia é muito usual o quê? Bisnaga, né? Porque aí você espreme a bisnaga e aquele produto sai a quantidade que você quer, né? Então, você uma embalagem multidose, mas você tem um controle melhor da inserção ali de algum contaminante na forma farmacêutica.
Então, alguns exemplos de conservantes, a gente tem o ácido benzoico, na concentração aí de 0,1 a 0,2, benzoato de sódio, o próprio álcool, cloreto de benzalcônio, e combinações de metilparabeno e propilparabeno, que hoje é bem comum, os nipazim e os nipazol, né? Que são muito utilizados na concentração de 0,1 a 0,2%. Pronto. Então, no caso, essa aula de manhã é para a gente ver essas características mesmo do estudo de estabilidade. Aliás, o estudo de estabilidade a gente vê hoje de tarde.